boa noite. Está começando mais um programa Não É Bem Assim. Durante esse mês de maio, que aconteceu a Feira do Livro, nós estamos conhecendo os escritores de Montenegro. Nessa última terça-feira do mês, eu converso com Carlos Fernando Leser e também o Oscar Bessi Filho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa e a gente conhecer um pouco do trabalho de vocês aí mais a fundo até. Né? Obrigada. Bom, primeiramente, né, como é que começou essa relação? Assim, quando é que vocês se descobriram escritores? Né? Quem começa com a relação? Bom, adolescente, né? Em princípio, adolescente. Bom, primeiro, boa noite a todos, né, ouvintes. Mas, em princípio, quando tem um contato com a leitura, e isso começa desde pequeno, né? No meu caso, pelo menos, mas é comum que isso aconteça, pelo que se vê por aí em escolas. E é a vida natural, né? Tu tem contato com algum tipo de leitura. Dali a pouco, tu começa, instigado talvez, né, em escolas, coisas assim, tu começa a escrever também alguma coisa, né? E a partir daí, aí flui. Se tu gosta realmente de escrever, flui. E não, comigo foi assim. Adolescente, né? Comecei a escrever os primeiros textos, os primeiros poemas. Mas nada assim muito fluente, assim, sabe? Ia escrevendo, guardando, aquela gaveta. Onde eu sempre digo que não devem ficar as coisas, elas estavam ficando ali, né? Mas depois de um tempo, comecei a mostrar para meus professores também. Enfim, daí até surgir alguma coisa publicada, vamos dizer assim, né? Aí passou um período, tem um período onde tu está na escola, tu tem outros objetivos, né? Chegar a uma formação escolar, chegar a uma primeira profissão, enfim. Sempre vai mantendo contatos com pessoas, tu acaba encontrando pessoas que são do meio da literatura, né? Então, isso em escolas, depois do meu trabalho eu também tive pessoas que escreviam, né? Uma dessas pessoas me levou a conhecer a AMES, Associação Montenegrina de Escritores. Aí, a primeira publicação, ela aconteceu numa antologia, Sementes Literárias. Foi lançado em 2001, aqui em Montenegro, que é da AMES, Associação Montenegrina de Escritores. E ali aparecem alguns poemas que eu fiz. Então ali começava a se mostrar o Leser escritor, né? nessa antologia. Posterior a isso, nós encontramos, eu e um escritor chamado Oscar Bessi Filho, e ele me convidou para participar do espaço literário que ele tinha no Jornal IBA. E aí deu-se a continuidade, né? Começando a aparecer no jornal, tu já abre um pouco mais o teu espaço, tu já tem uma relação, vamos dizer assim, com outros, a partir dali com outras pessoas, o próprio Oscar, com o pessoal da AMES. Então, a partir daí tu tem um incentivo para continuar escrevendo. E essa história segue até hoje, né? Até hoje. Qual é o desafio, assim, de se escrever voltado para as crianças, assim, para o público infantil, para o público adolescente e adulto? É um desafio muito grande. Não que tu não tenha que ter sempre, tu tem que ter. O escritor, ele sempre tem que ter um respeito muito grande pelo leitor que vai vir, né? Mas o público infantil, ele merece um respeito diferenciado. Tu não pode pensar que o público infantil, por ser criança, enfim, ele vai pegar aquilo tudo que está ali dentro e não vai formar uma opinião sobre aquilo ali. A criança forma a sua opinião com o passar do tempo, na medida que ela começa a ter a compreensão do que está escrito e ilustrado ali, né? É um poema, os poemas são ricamente ilustrados pelo verso. Então, tu não pode achar que toda aquela espontaneidade da criança vá parar no que está ali. Não, justamente a espontaneidade dela é que vai tirar aquilo do livro, sabe? E essa é a intenção.
a criatividade, a imaginação que eu busco mostrar ali, junto com valores que estão inseridos em poemas, né? Onde a filosofia está inserida naquele contexto ali, mas não está explícita, ela está na questão do valor, na questão da amizade, na questão do sorriso. Eu sempre reitero isso, porque poemas são explicitamente sobre esses assuntos. E a questão da criatividade também, que a gente tem que buscar na criança, para que a criança não se torne um adulto estéril, vamos dizer assim, em criatividade. Eu te confesso, primeiro, obrigado por a gente estar aqui compartilhando com vocês. E eu já não tenho assim uma produção tão voltada para crianças, né? Essa coisa do encanto infantil. Eu sou apaixonado por isso aí, essa produção. Só que eu por uma questão de cacuete, eu acabo entrando mais com o adolescente. Eu tenho 2 novelas juvenis, quer dizer que já é uma coisa assim que é do adolescente para o adulto, né? E os próprios debates, assim, eu fico meio sem jeito ainda de pegar escolas e me surpreender assim com turmas de pequenas, né? Crianças ainda. Até porque eu acho que literatura é literatura, a gente não precisa ficar moldando assim, ou trancando muito. Segmentando tanto, a gente né? pode deixar livre assim mas é inegável que eles têm um encanto por aquelas coisas. E eu me lembro quando criança, eu acho que o Leser falou assim, da questão do começo dele, e o meu começo também foi lendo, né? Lendo. A minha mãe era muito da imaginação, da fantasia, das histórias contadas, da cantiga. Ela era aluna do Iberê Camargo, lá no ateliê de pintura, então a mãe era da fantasia, da imaginação. Meu pai era da disciplina, do ler para ser alguém na vida, para aprender as coisas e tal. E eu tive sorte também deles botar a estante de livros lá de casa, não tinha espaço em lugar nenhum, a casa era pequena, botaram no meu quarto. Isso foi bacana, porque eu dormia, acordava do lado dos livros ali. E no momento eu descobri história em quadrinhos. História em quadrinhos era interessante, porque na época, assim, meu pai ele tinha uma concepção assim, a história em quadrinhos deixa o cara preguiçoso, então tu não lê esse tipo de coisa. Já minha mãe gostava. Então, eu sou lá nos anos 70, né, cara? Isso é uma cultura antiga. Mas era com as coisas preconceituosas que tinha. Quadrinhos, né? Quadrinhos é uma literatura meio do vadio, não sei o quê, né? Deixa o guri preguiçoso e tal. Muita gente tinha esse preconceito. Esse pensamento. E eu adorava. E eu comecei na escola, na verdade, desenhando história em quadrinhos para os meus colegas. E daí teve umas coisas assim que foram marcos, e aí eu retomo porque são coisas que me acompanham até hoje. Eu estive na Feira do Livro agora de Rolante, e as crianças perguntam isso aí. Tal coisa aconteceu, tal coisa que está no tal livro aconteceu, de onde é que tu tira isso e isso, né? Então, assim, algumas coisas foram um marco na minha vida, por exemplo. Eu tinha uns 8 anos, se não me engano, o 2º ano, eu morava em Porto Alegre ainda, e tinha que fazer uma redação na escola, pro Dia dos Pais, e eu fiz uma crítica ao comportamento dos pais no estacionamento da escola, e a minha redação foi censurada. Era um colégio de freira, em Porto Alegre, a freira chamou a minha mãe, olha, teu menino tá escrevendo umas coisas assim que não é, né, poxa, é Dia dos Pais, como é que tu vai... Aí a mãe perguntou, por que tu escreveu? Eu disse, os caras quase atropelam a gente. Eles, tudo Fuca, Brasília e variante, mas quase atropelavam a gente, né? Sim. E aí teve uma questão no colégio, assim, que eu fazia muita história em quadrinhos e tal, e eu comecei a gostar de uma menina, e só que a menina, claro, né, eu digo pra você assim, o Papai do Céu não me fez nem bonito, nem rico, nem nada, então ela não me dava muita bola. Eu escrevi uma história, aí eu era o cara que salvava ela de tudo que é lugar. Escrevi 7 histórias, não adiantou nada, mas gostei de escrever. Né? E serviu para alguma coisa. Ali eu comecei a achar um espaço na turma, né, que quando tu é guri, assim, pré-adolescente, principalmente para adolescência, tu precisa te encaixar de alguma forma, né? E eu adorava futebol, mas infelizmente não era grande coisa, né? Era meio pata dura, assim. Então eu não era... E aquilo ali ninguém fazia. E aí começou a chamar atenção, e aí os amigos começaram, cara, não sei o que e tal, aí gostava das histórias em quadrinhos. Eu cheguei a fazer gibi, assim, em série, junto com o Ivani, o Everton, que é do Teatro Renascença, o Silvio Fornari, que é cantor, advogado do Triunfo, Giancarlo Almeida, era tudo colega de aula, né? Sim. E a gente começou, eles tentaram fazer também gibis, mas eu comecei a levar aquilo muito a sério.
E um dia, no segundo grau, no ensino médio, a professora Isabel Funk Nonimacher, que é a professora de língua portuguesa aqui em Montenegro, eu matei aula, na verdade, eu pedi para um colega entregar uma redação, eu matei aula para jogar bola. Eu tinha esperança de ser jogador de futebol. E aí a professora adorou, mas ela me deu 0 porque eu matei aula. E aí ela me deu um baita ensinamento. Então, a partir dali, assim, essa professora, ela começou a me dar um norte, assim, ela pegava as coisas que eu escrevi, ela me escreveu num concurso literário. Ela começou a me dar um norte muito bom ali na adolescência. E só que eu comecei a escrever muita poesia. Né? Comecei a escrever poesia, até eu descobri numa fase da vida que a poesia não era a minha praia, né? Eu não era um bom poeta. Eu li o Carlos Leser, aí eu disse, não, isso aqui é poesia, eu tenho que dizer. Vamos deixar para ele. Não deixa para Carlos. Mas em 2005, eu já estava participando de umas confrarias de contos, o pessoal, a internet começou a entrar no circuito, sabe? A internet, o Daniel Galera, por exemplo, que hoje é um escritor aí conhecido no país, fora do país, mas ele estava em Porto Alegre e ele fazia aquela página literária do Terra. Então, aquele convite que eu te fiz no Ideal, o Daniel me fez no Terra, para colocar um conto. Sempre tem alguém que incentiva também, né? Sempre tem. Eu acho que o barato é isso aí, sabe? Tu olha a produção textual de uma pessoa, tu acha que ela vale a pena? Poxa, vamos mostrar isso aí pro mundo, né? Se tu tem um canal que tu pode mostrar, não é... Aquele talento não é meu, é do cara que está escrevendo. Se não fosse ele, não tinha aquele espaço ocupado, nem a projeção no exterior e tal. E o Daniel Galera me convidou para colocar um conto na página do Terra, coloquei. Foi muito legal porque era a única página cultural que tinha na época, e eu me lembro que eu trabalhava em Alvorada, e o Daniel me ligou, cara, teu conto é legal, etc. Aquilo me incentivou muito e eu participei de uns concursos, comecei a participar dos concursos de contos. Aí em 2005 eu ganhei um prêmio, e lá um tempo depois, porque o Daniel publicou aquele conto, acho que era 2000, 99, 2000, por aí 2001, mais ou menos nessa época. Em 2005, eu ganhei um prêmio no Habitasul, Revelação Literária, na Feira do Livro de Porto Alegre, na categoria para autores com contos já publicados. Então tinha medalhões competindo, e eu escrevi por escrever, na verdade, uma coisa assim, meio acidental, e ganhei. E ganhei, e uma coisa assim, uma história louca, um amor mal resolvido e tal, era uma prosa muito poética até. E esse prêmio, esse conto, esse texto, ele me abriu portas assim que eu não imaginava. Porque com a premiação lá no Teatro São Pedro, uma diretora de teatro se interessou e concorreu no festival de teatro, daí e ganhou também o festival Montagem Cênica lá. Ela ganhou a Jaqueline Pinzon. E depois disso, o editor de Minas leu esse texto num site e me mandou um e-mail, mas um e-mail que era uma carta, assim, dizendo assim, olha, eu não sou de fazer contato com autores que eu não conheço, etc. Sebastião Nunes era um daqueles da poesia marginal, que eles formavam um quarteto ali, Sebastião Nunes, Paulo Leminski, Glauco Matoso, eles tinham uma turma daquela poesia marginal na época, né? E eu era muito fã do Sebastião, porque eu tinha visto a notícia quando ele fez um livro de poemas, botou dentro de um caixão e mandou para algumas pessoas, né? Para simbolizar o estado em que estava a cultura brasileira. Então eu tinha visto aquela notícia e eu pesquisei, será que é o cara mesmo que estava me escrevendo, né? E ele estava com a editora dele, eles fundaram uma editora, ele, o Milton Nascimento, Fernando Brant, que é o parceiro do Milton Nascimento, e outras figuras fantásticas assim, que eu acabei conhecendo lá em Minas. Eles criaram um sistema de cotas e fundaram uma editora chamada Do Bolso, ou seja, nós vamos tirar do nosso bolso e vamos formar essa editora para combater as grandes editoras. E criou a Do Bolsinho, que era para... E aí ele me perguntou nesse e-mail, depois a gente deu risada junto, né? Mas ele me perguntou assim, tu tens algum texto juvenil? Eu respondi, é claro que eu tenho, não tinha nada. Saí atrás de uma ideia para escrever, aí nasceu o livro O Outro Lado do Caleidoscópio, né, com a ilustração do Fausto Prates, que é um cara que fez parte do Pasquim. Depois, do Outro Lado do Caleidoscópio, veio Um Caminho no Meio das Pedras. Esse, para mim, foi uma coisa assim, uma vitória muito grande para um contrato editorial, né? Puxa, não vou precisar bancar, eu ficava assim, será? E eu ainda perguntava várias vezes, assim, no final do e-mail, assim, mas tem certeza que eu não vou ter que pagar esse dinheiro? Ele disse, não, tu está sendo contratado pelo editor e tal, né? Tudo meio sem querer, né? Tudo meio sem querer, acontecendo. Aí hoje eu acabo focando mais o que me consome mais tempo é a crônica,
por causa das crônicas diárias para o jornal IBI, da Dominical para o Correio do Povo, que é uma coisa que eu estou repensando. Eu não sei se eu vou continuar por muito tempo, porque aí me falta tempo para produzir livros, produzir os textos de livros. Vai sair agora uma parceria com o Versa também. O Versa é um parceiro nosso, não adianta. Uma descoberta, que né? nós vamos lançar um livro de humor gaúcho, que são os Baita, né? E talvez acho que na Semana Farroupilha. E eu ainda pretendo me focar um pouco na literatura adulta, no romance policial, ou com fundo policial, ou não tão policial, mas sem fórmula, sem nada, mas é uma coisa que eu sou apaixonado, que eu gosto, eu tenho como objetivo, que nem sei se vou concretizar, mas esse contato com os jovens acabou nascendo sem querer aí. E aí eu fui buscar coisas que aconteceram lá na minha adolescência, na minha infância. Da inspiração a gente vai falar daqui a pouquinho ainda. As coisas lá. A gente fala mais a fundo, porque a gente vai fazer um rápido intervalo agora, a gente já volta.